Agora tá tudo certo. Tá, então, primeiramente, boa tarde a todos, pessoal. Hoje é o último dia do nosso evento de processo civil, né? Que com muito cuidado e com muito carinho o João nos ministrou nessas últimas 2 semanas. E hoje nós vamos falar sobre procedimento de execução, né? E gostaria de agradecer novamente ao João, né? Que se disponibilizou para dar essa aula para a gente, né? E agradecer a todos que compareceram todos os dias, né? Ou que puderam comparecer na maioria deles, né? Porque se não fosse todas as pessoas aqui, né? Verdadeiramente a gente não saberia se há essa demanda no corredor de direito ou não, né? Mas agora, aproveitando que eu dei essa deixa já, né? Eu entrei nisso. É importante relembrar, né, que o nosso corredor vem sofrendo, né, há muitos anos pela falta de professores de processo civil, né? Porque, como todos sabem, não há professor na cadeira de direito processual civil, então a gente tem um ensino muito, muito prejudicado nesse sentido. E foi por esse motivo que o Kadir e o João resolveu fazer esse evento, inclusive. Pessoal, agora aproveitando, eu vou dar alguns lembretes, a começar pela reunião de amanhã com os RDs. Amanhã vai ocorrer uma reunião com os futuros RDs de curso, no curso de Direito especificamente, para a gente conhecer e perguntas e tudo mais. E após essa reunião, vai ser feito um referendo para a gente conseguir ter o aval, né, a legitimidade do corredor de direito sobre esses futuros representantes no nosso curso durante esse período excepcional que é a pandemia, né? E deixa eu ver se tem mais algum recado. Aparentemente é isso. Ah, pessoal, esqueci de me apresentar, né? Por óbvio. Mas para quem não me conhece, eu sou o Victor, vulgo Néfio, do terceiro ano de Direito, e eu passo a palavra para se apresentar a minha amiga Tainá. Boa tarde a todos e a todas. Me chamo Tainá, meu apelido é Loto, sou do terceiro ano de Direito. Estamos aqui no nosso terceiro e último encontro do minicurso de Processo Civil. Gostaria também de agradecer o João por ter topado fazer esse evento com a gente. E só avisando a questão do formulário, né? Eu já vou mandar no chat o link do formulário para confirmar a presença aqui no evento e também para enviar perguntas. Mas o chat também fica aberto caso vocês queiram enviar perguntas por aqui mesmo, tá? E é isso, um bom evento a todos. Bom, pessoal, muito boa tarde. Eu que agradeço, tá? O Cadir ter disponibilizado uma estrutura aí para que sejam fornecidos, né, certificados a todos, tá? Pessoal, hoje a gente vai conversar um pouco sobre o procedimento de execução, tá? E cumprimento de sentença. Ele é um procedimento teoricamente mais simples, mas muito utilizado, tá? E aí a gente vai conversar de alguns aspectos importantes sobre ele. Alguns recadinhos também. Eu tenho uma empresa de consultoria jurídica, chamada Duncan Fernandes, Soluções Legais, e eu estou abrindo para estágio, tá, pessoal? Mas depois eu deixo os detalhes aí, e aí a gente pode conversar um pouco sobre isso também, né? Já tem uma moça que é estagiária, e para aqueles que eventualmente gostariam de fazer estágio, e aqueles que gostariam de fazer estágio, mas que não foram selecionados, dá para também fazer uma vivência, às vezes aí de 2 meses, durante a pandemia, e a gente, não sei se vai dar para fazer remunerado, né? Porque já vai ser dois estagiários, enfim, sou jovem advogado ainda, não estou em condições de pagar 3,
mas já dá para a gente às vezes fazer uma vivência prática, enfim. Teve uma moça até que ela fez comigo, acho que fez 2 meses, que é a 3,5, a Alice. Ela curtiu bastante, acho que depois quem até quem quiser tirar dúvida com ela de como que foi e tal. Enfim, eu fico à disposição, tá bom? Enfim, vamos lá, pessoal. Antes, o Leonardo ele comentou que teve um pessoal que chegou a conversar com ele, né, sobre questões mais práticas, né? Não sei se a maioria já tinha chegado quando a gente estava conversando sobre isso. E daí, o que eu vou fazer é o seguinte, tem um grupo no WhatsApp, né, que foi montado, né, para esse curso. Lá eu vou passar alguns casos práticos, tá bom? Mas assim, só trabalhando com vocês, antes da gente começar o procedimento de execução, colocando aqui uns casos práticos para ver o que vocês respondem, tá? Vamos ver se dá para assimilar alguma coisa e dá para a gente trabalhar, tá bom? Vamos supor, antes de começar o procedimento de execução, a gente conversa um pouquinho aqui, faz um bate-papo sobre, pelo menos aí, uns 2 casos práticos, tá? Vamos supor que casos comuns, tá? Casos que acontecem bastante. Que uma moça e seu filho, menor de idade, eles pegaram um 99, um Uber, por conta do motorista, aconteceu um acidente na estrada, tá? Eles estavam saindo de Franca para Ribeirão Preto e aconteceu um acidente na estrada por culpa do motorista do aplicativo, tá bom? Então, uma moça e seu filho menor. E elas querem entrar com uma ação por conta da reparação psicológica e por conta da reparação, enfim, o carro que deu PT, foi um negócio absurdo, por conta da reparação material também, porque ambos perderam o celular, tá? O celular foi quebrado nesse acidente. Aí eu queria saber de vocês, qual ação vocês entrariam? Pode colocar no chat, mas acho que se poder ligar o microfone também, acho que é uma boa também, até imaginando. Qual ação vocês entrariam? Qual que é a vara competente? E qual o juízo competente? Qual que vocês entrariam? Ó. João, Oi? o áudio tá um pouquinho chiado. Talvez seja melhor tirar o fone, porque eu acho que é do próprio fone que tá vindo esse chiado. Aí, se você conseguir, acho que é Tá, tudo melhor. bem. Será que vocês me escutam bem? É que aqui eu tô no... Tem fone. É que aqui é sempre, tô fazendo barulho, né? Obrigado, Eduardo, que respondeu, a Isabela. Isabela, que inclusive foi minha estagiária também. Tá bom, que bom, pessoal. Então, o pessoal falou aqui de ação de juizado especial, né? Pequena monta. Então, pessoal, lembrando que juizado especial, o menor não pode configurar como menor, o menor não pode configurar no polo ativo, tampouco passivo, tá? Então, essa ação, ela seria uma ação indenizatória, mas seria na vara comum, tá? Por isso, até que eu queria falar isso com vocês. As ações contra aplicativos, tá? Esses aplicativos de mobilidade, são Uber, 99, Cabify, InDriver, elas são muito comuns. Só que você tem que sempre tomar cuidado com quem que vai estar no polo ativo da demanda. Muitas vezes, compensa você entrar no juizado, né? Mas o juizado, eu recomendo para vocês utilizarem ele de forma subsidiária. Por quê? Primeiro, que não tem honorário de sucumbência. Segundo, que o juizado, cada um tem sua lei. Se você não sabe o entendimento do juiz, do juizado, você pode acabar não conseguindo a procedência que você quer. E em juizado, via de regra, é mais difícil você ter procedência em ação de dano moral. Justamente porque, como ele é muito acessível,
os juízes acabam sendo extremamente criteriosos na hora de arbitrar dano moral, tá? Porque senão o pessoal tudo entra, consegue dano moral, enfim. Então, via de regra, deixa o juizado na forma subsidiária e não dá para entrar com essa ação em juizado, tá? Apesar de ser, sim, uma causa menos complexa, tá? Então, só tomar cuidado com isso, tá bom, pessoal? Outra coisa, tá? Vamos supor o seguinte caso. Deixa eu só ver o que a Daniele perguntou aqui. Para entrar com uma ação na vara ordinária, é vara comum, tá? Na vara comum, não é estabelecido um valor mínimo de ação? Não. Tanto é que existem ações que você não vai majorar elas economicamente, tá? Não existe um valor mínimo de ação. Por exemplo, eu entrei com um processo em Guarulhos de uma moça que precisa fazer uma operação urgente, tá? Por conta de alguns pinos que ela tem, algumas próteses que ela tem, e as próteses estão muito antigas, e é uma operação de grande complexidade. E ela foi negada em vários hospitais, tanto em Guarulhos quanto em São Paulo. Foi negada essa cirurgia por conta da complexidade, porque precisa fazer um enxerto de pele, né? Nesse tipo de ação, eu não tenho o valor econômico dela, não faço ideia de quanto é essa cirurgia. Eu sei que ela é extremamente vultuosa, né, no sentido de valor, e extremamente complexa no sentido da medicina. Mas eu não faço ideia de quanto é. Então, quando você tem esse tipo de situação, você valora, você coloca R$1.000, R$100, R$1.000, e aí você coloca entre parênteses, depois de uma vírgula, depois do valor, né? Para fins de alçada ou diante da impossibilidade de valorar economicamente a demanda, entendeu? Você sempre tem que colocar o valor da causa, tá? Mas quando você não consegue valorar a causa, você tem que colocar essa explicação dentro do valor da causa, tá? Mas não existe um valor mínimo, assim como o JEC não existe valor mínimo também. O juizado especial civil ele tem um valor máximo, mas não tem um valor mínimo, tá bom? Vamos lá. Vamos supor, pessoal, que uma pessoa ela se acidentou e ela ficou completamente incapaz ao trabalho. Ela quer ajuizar uma ação de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, tá? Então, lembrando que é INSS, portanto, vara federal, tá? Ainda não estou transmitindo, Vitor, ainda não estou transmitindo, tá? Vamos supor que a pessoa quer entrar em uma ação de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, tá? Ela tem os recolhimentos necessários, tudo tranquilo. A pergunta que eu faço é, já que o INSS seria a vara federal, mas aí tem que comprovar a incapacidade dela, então, portanto, perícia. Qual que é o juízo competente? Qual que é o juízo competente? Para onde vocês vão mandar essa demanda? Coloque aí para mim no chat, por favor, para onde vocês colocariam. Na vara comum federal ou no juizado especial federal? A Carolina colocou JEF. Isabela também. Mais alguém tem alguma opinião diferente delas? Tá. Henrique, a resposta certa, nesse caso, é tanto faz. Pode ser tanto no JEF quanto na vara comum. Mas esse argumento, só lembrando, o juizado especial civil não aceita perícia. Agora, a lei do JEF, que é da vara federal, então o juizado especial civil é da vara comum estadual, tá? Perdão, da justiça comum estadual, tá? O JEF e a vara contra o INSS, a União, é vara federal. O juizado especial federal, por lei, conforme até eu comentei na última encontro, ele aceita a perícia, tá bom? Inclusive, o juizado especial da Fazenda Pública também aceita a perícia. Por isso que eu fiz essa pegadinha. Por quê? Na vara federal, você pode entrar? Você pode entrar, sem problema. Mas existem dois problemas. Um, pode ser mais moroso, então o processo ele pode ser mais demorado. E o segundo ponto é que o processo ele pode ter custas, né? No JEF não tem as custas. Qual que é a grande diferença entre o JEF e o JEC? Não, sem problema. Qual que é a grande diferença entre o JEF e o JEC? O JEC 40 salários mínimos, tá? No JEF, 60 salários mínimos.
Tá? Então, o teto do GF é maior. No GF pode ter perícia. No GF não tem perícia. Salvo alguns entendimentos jurisprudenciais diferentes, mas a grande maioria da jurisprudência é porque não pode perícia no juizado especial civil. No GF, pode, com certeza, isso é pacífico, é lei. Tá? E o GF é federal. Então, é União, são as empresas federais, empresas públicas federais, universidades privadas também têm ação na vara federal, tá? Agora, o GEC é vara comum estadual. Lembrando que a competência, via de regra, é da Justiça Comum Estadual. O GEC e a vara federal, comum federal, ela é uma justiça especializada. É só quando... Então, assim, por exemplo, quando tem uma demanda de trabalho, vai para a Justiça Trabalhista. Quando tem uma demanda contra a União, vai para a Justiça Federal. Então, quando não tem uma justiça especializada nesse caso, aí vai para a vara estadual, tá? Então, a justiça estadual, ela é utilizada sempre quando não tem uma especializada, tá? Enfim. Só trazendo essas duas coisas aqui para a gente dar uma lembrada de alguns pontos importantes. Mas, enfim, eu vou levar alguns casos práticos para vocês no grupo, tá? Eu vou começar a apresentar. Alguém pode, por favor, me avisar se está funcionando, porque eu não consigo mais ver vocês no chat. Tá dando certo a apresentação? Alguém do CADIR pode me avisar, por favor? Ainda não apareceu nada, João. Ainda continua a tela. Tá uma tela toda preta. Tá, então peraí que eu vou fechar e vou apresentar de novo, tá? Porque quando você sai, às vezes ele faz isso mesmo. Agora apareceu, João. Tá, aí eu vou colocar a tela grande. Veja para mim, por favor, se vai aparecer, ó. Tá dando certo? Foi, perfeito. Foi? Beleza, então. Pessoal, vamos começar, então, nosso último encontro, nosso derradeiro. Vamos lá. Pessoal, hoje a gente vai falar de procedimento de execução, tá? O caminho processual é bem diferente do processo do juizado especial civil, rito sumaríssimo, quanto do rito ordinário, tá? Que é o rito comum. Vamos lá. Primeiro, começa, então, a execução com o trânsito em julgado, tá? E aí vem a petição inicial, depois vem os embargos à execução ou a impugnação ao cumprimento de sentença, vem a manifestação e a sentença. Você deve estar perguntando, João, não tem audiência? Não, não tem audiência. Às vezes, na execução trabalhista, ou seja, então no cumprimento de sentença trabalhista, tá? Existe audiência, é possível, tá? É possível ter audiência e é bem comum ter audiência durante a execução trabalhista, tá? Eu vou falar execução, mas o termo técnico correto é cumprimento de sentença, porque no trabalhista você executa quando tem uma sentença já que julgou a reclamada, né, ou o reclamante sucumbiu alguma coisa da sentença, transitou em julgado, ou seja, não cabe mais recurso, e aí você entra com um procedimento de cumprimento de sentença, tá? Mas no trabalhista, via de regra, existe audiência sim, até para tentar fazer um acordo e tal. O trabalhista, ele é uma como posso dizer, pessoal, ele é uma forma de processo que busca-se muito o acordo, né? Tem essa questão do acordo dentro da atuação profissional trabalhista. No civil, menos, vocês vão ver no criminal, então praticamente não existe acordo, só crimes de pequeno potencial ofensivo é possível fazer essa transação penal, mas no trabalhista tem muito, tá? O costume do acordo é muito presente. Então, o trânsito em julgado significa que não cabe mais recurso, né? A única coisa que cabe contra o trânsito em julgado é a ação rescisória, né? Mas, assim, a ação rescisória, ela está, como posso dizer, num patamar, assim, de completamente excepcional, né? De excepcionalidade. Né? É para você rescindir o trânsito em julgado. Por que a ação rescisória, então? E outra coisa, né? A origem da ação rescisória, a ação começa no Tribunal de Justiça. Ela não vai para a vara, na comarca, não. Ela começa a origem, a competência originária do Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, se for de especialidade federal. E se for trabalhista, é no TRT, que é o Tribunal Regional do Trabalho.
né? Então, você tem ideia, então a ação decisória, ela é tão excepcional justamente pelo fato do princípio da segurança jurídica, né? Imagina se qualquer trânsito de julgado você pudesse rescindir e voltar a discutir, né? Então, trânsito de julgado, então, acabou os recursos, você não pode entrar mais com recurso, tá? Dado isso, você entra, então, você está por exemplo, pelo exequente, então tem que tomar atenção ao vernáculo, tá? Independente se for cumprimento de sentença ou execução, o vernáculo é o autor exequente e o réu é executado, tá? Esse é o vernáculo correto. Então, você vai entrar com a petição inicial para que se cumpra aquela sentença, ou para que se cumpra determinado título executivo extrajudicial, e a gente já vai conversar o que é esses títulos, tá? E aí você entra com a sessão. A defesa, se for execução, é o embargo da execução. Se for um cumprimento de sentença, é impugnação e cumprimento de sentença, tá? Esse é o nome técnico correto. Depois vem uma manifestação do exequente, e por fim a sentença. Pessoal, vocês perceberam que o caminho processual é extremamente curto, né? Por quê? Porque no procedimento comum, ordinário, e no procedimento sumaríssimo, existe a instrução. Ou seja, o juízo ele vai se instruir da situação de fato. Aqui não existe instrução praticamente. A instrução é mínima. Por isso que não chama-se procedimento de execução. É a execução de determinado título, seja ele extrajudicial ou judicial. Não está, via de regra, se discutindo o mérito da questão. Então, o exequente, teoricamente, ele é credor e o executado devedor. Então, pague, ou entregue coisa, ou não faça coisa, tá? Basicamente, é esse o caminho processual, então ele é bem curto. João? Pode falar. Tem uma pergunta no chat da Daniele. Ela perguntou qual a diferença entre rito ordinário e comum. Nenhuma. Nenhuma. São sinônimos, tá? É porque o CPC antigo, pessoal, tem que lembrar assim, eu entrei na Unesp em 2011. Então, eu tive o CPC em 2015, só no 11, 2014, no meu 5º ano, é isso? Acho que é isso. Meu 5º ano eu tive só o CPC de 2015. Então, você vai ver que o pessoal que pegou o CPC de 73, que é a ampla gama, maioria dos advogados, estupidamente a maioria, vai falar procedimento comum como sinônimo de procedimento ordinário. Inclusive, os juízes falam. Então, o CPC de 2015, que excluiu esse nome e colocou só procedimento comum, ele é muito recente, né? Então, assim, é sinônimo, tá bom? É coisa de gente velha. Mas é isso. Competência e princípios, pessoal. Tanto da execução quanto do procedimento de cumprimento de sentença, tá? A competência do juízo é a que tramitou o feito principal. Ou seja, vamos voltar para aquele caso lá. A moça e seu filho estavam dentro de um Uber, tal, sofreu um acidente, trocação indenizatória na vara comum, porque a criança, vamos colocar o menor que a criança, então menor de 12 anos, ele está sendo representado, tá? Pela mãe. Então, vara comum, então, trocação indenizatória por dano moral e material, tá? O feito comum, então, vamos supor que ocorreu uma segunda vara civil de Franca e teve uma procedência, tá? Teve uma procedência tanto para dano moral quanto para dano material. 5 mil para cada um de dano moral e, sei lá, 3 mil para cada um de dano material, vamos supor. Então, teve uma sentença. Vamos supor que o devedor, que é a Uber, né, e o motorista, né, então você colocou os dois no polo passivo, então sucumbiram os dois, solidariamente, né? Então os dois são devedores dessa mãe, dessa criança, dos autores. O que acontece? A Uber não pagou voluntariamente esse valor, nem o motorista, ninguém pagou. O que você tem que fazer? Você entra com uma nova ação, que é o cumprimento de sentença nesse caso, tá? Nesse caso, como um título judicial, que é a sentença, você vai entrar com um cumprimento de sentença. Eu vou explicar depois, já, a diferença entre os títulos, extra e judicial. Nesse caso, como não houve o pagamento voluntário então da dívida, você tem que entrar com cumprimento de sentença ou execução se fosse um título extrajudicial, tá bom? Qual que é o foro competente? O foro competente, então, é a segunda vara civil, que é onde tramitou o feito principal. Aí você abre um incidente processual. O que é um incidente? Vamos lá, tem um processo comum. O pedido dela de urgência, por exemplo, na ação principal.
tá? Se a tutela de urgência não foi apreciada naquele momento, eu peço ela de novo, isso chama incidente, é um incidente de tutela de urgência. Beleza, teve todo o processo e aí teve uma sentença favorável. Aí eu entro com um incidente que se chama cumprimento de sentença. Isso chama-se incidente. São coisas que incidem dentro do processo, tá? Então, um incidente. É um rito, segundo o professor Ovidio Batista, um rito odioso. Por que é odioso? Vocês viram que o réu, então o executado, ele tem pouca chance de se defender, não tem audiência. Então, basicamente, se o juiz, vocês vão perceber, que se o juiz ele aceita a inicial, ele já vai mandar pagar, então ele vai mandar o executado pagar. Então, ele é um rito muito odioso, ele causa realmente ódio ao executado, porque ele tem pouca chance de defesa, tá? Porque, teoricamente, já se exauriu a cognição, a parte de instrução já se exauriu. Onde era para você debater o mérito das questões, ela já se foi. Aqui a gente está apenas cumprindo a decisão judicial ou o título extrajudicial. Mas é claro que, como asseverado na Constituição Federal, no Código de Processo, existe o princípio da ampla defesa e do contraditório. Né? Então, as partes elas vão ter também a oportunidade de se defender no cumprimento de sentença de execução. É evidente que sim, mas é que essa defesa ela é mais restrita, né? Ela não vai discutir tanto a questão de mérito. Mas por que então ele vai se defender? Então, porque às vezes a pessoa entra com excesso de execução. Então, por exemplo, você é credor, você é exequente, é credor de 5 mil. E eu sou o seu devedor. E aí você entra com uma execução, um cumprimento de sentença de 10 mil. Porra, você dobrou. Não é assim também, entendeu? Então, por isso que é importante a execução, tá? Existe o princípio tanto da execução quanto do cumprimento de sentença, que é o princípio da menor onerosidade. Né? Então, o juiz ele vai ordenar que a execução seja feita da forma menos gravosa ao executado. Né? Então, por exemplo, vamos supor que o executado ele está devendo, então, 5 mil. Primeiro vai se tentar bloquear dinheiro em conta. Depois vai se tentar fazer as pesquisas do Renajude para ver se o cara tem carro. Depois só que vai ver se o cara tem um bem imóvel, entendeu? Então, primeiro busca-se o dinheiro, depois um bem imóvel, depois o bem imóvel. Não vai buscar primeiro um bem imóvel, né? Tem que sempre tentar ser o menos gravoso para o executado, tá? Menos gravoso possível, né? Que seja possível. Princípio da patrimonialidade. O que é isso? Nós estamos falando aqui de processo civil, nós estamos falando de processo criminal. A execução ela recai sobre os bens da pessoa e não sobre a pessoa, né? E aí vem o Pacto San José, né, o São José da Costa Rica, que proibiu, e o Brasil é signatário desse pacto internacional, que é a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, né? Que se proíbe a prisão civil, exceto, né, se excetuando, então, a prisão por alimentos. Existe a possibilidade de prisão civil por alimentos, né, que dura até 3 meses. Mas, tirando essa prisão de alimentos, a prisão civil ela não existe mais no Brasil. Já existiu, tá? O devedor, se ele chegar a ser preso. Mas não existe mais desde a assinatura do Pacto de São José da Costa Rica. Tá bom? Pessoal, estrutura da inicial. De boa, normal. Endereçamento, epígrafe. Olha só, na inicial nós temos epígrafe dessa vez, não só na contestação. Tem que colocar depois do endereçamento para onde está. Primeiro você já sabe qual o vara que vai ser, né? Segundo, então, o juiz já está prevendo. Tá? O juiz já está prevendo. A epígrafe, o número do processo na qual o processo tramitou na instrução, nos autos principais. Mas depois você vai perceber que vai se gerar um novo número de cumprimento de sentença. Então, o processo principal vai ter um número e o processo de cumprimento de sentença ou execução vai ter um outro, tá? Mas, via de regra, principalmente o cumprimento de sentença, na inicial você vai colocar na epígrafe o número do processo da ação principal, tá? O número do processo principal. Qualificação das partes, normal, e isso aí você já vai ter todos os dados, afinal já teve um processo, principalmente no cumprimento de sentença. Aí, sinopse fática, não é fundamento fático, é uma sinopse fática. Você vai trazer para o juízo um pequeno resumo do que aconteceu na instrução, tá bom? Fundamentação jurídica, pedidos e requerimentos, valor da causa, data e assinatura, tá?
muda pouca coisa. Você vê que muda pouca coisa. E, na verdade, fica mais fácil, porque você tem muito mais dados do executado, né, do que quando você está na instrução. Pessoal, planilha de cálculos, tá? É obrigatório planilha de cálculos. Eu vou contar um negócio para você, tá? Principalmente você está no primeiro, segundo, até terceiro ano. Porque no terceiro ano vocês ainda não tiveram terceiro ano de direito, EAD. Se você fez direito porque você não gosta de matemática, eu sinto muito. Tem muita matemática. Tem muita, muita, muita. E não é pouca, não, de verdade. Se você for trabalhar com trabalhista, previdenciário, mas principalmente trabalhista, meu, tem muito, muito cálculo. Muito, muito, muito cálculo, tá? Então, planilha de cálculo é uma coisa que na execução é obrigatório, tá? Quando há prestação pecuniária, ou seja, quando há prestação em dinheiro, a planilha de cálculo ela é obrigatória, tá? E aí você tem que ver se existe a verificação de juros moratórios e remuneratórios, se existe multa e se existe honorário, tá? Vamos lá, o que é os juros moratórios e remuneratórios? Qual que é a diferença? Vamos supor que você assinou um contrato de prestação de serviços com uma outra parte, essa outra parte descumpriu. Só que aí, o que acontece? Vamos supor, você é pintor, você pintou um condomínio. Você pintou as torres de um condomínio. E aí, o condomínio não te pagou, você entrou lá com a execução, tá? Esse contrato. O contrato está certinho, ele é um título extrajudicial, executivo. Aí, o que acontece? Nas cláusulas de inadimplência do contrato, tem lá que vai ter juros moratórios, que vai ter uma multa de 10% ao mês, pedir pororó. Quando você vai executar ou quando você vai entrar para o cumprimento de sentença, você tem que ver não só o valor da obrigação principal, então, quanto é o dano moral, ou quanto que é o valor que determinada pessoa está me devendo. Você tem que ver se os juros moratórios, eles sempre vão existir quando existe inadimplência. Por quê? Os juros moratórios, ele é o juros sobre a mora. O que é a mora? É quando o devedor não paga. Quando o devedor não paga, ele está, que a gente fala, ele está em mora. A mora é um instituto do Código Civil que é justamente isso. Ela caracteriza a inadimplência, tá? E quando a pessoa está em mora, quando ela está inadimplente, então se incide juros moratórios. Qual que é a regra dos juros moratórios, tá, pessoal? A regra dos juros moratórios é de 1% ao mês, tá? Essa é a regra, e geralmente é a regra também das planilhas de trabalhista, da Justiça Comum, da Justiça Federal, tudo geralmente é de 1% ao mês. Quando você vai utilizar os programinhas para você fazer a planilha de cálculo, tem lá certinho, você quer usar então a planilha do TJ São Paulo, do Juizado Especial Federal, do TRT2, 15, etc. Tudo isso vai estar geralmente no seu aplicativo de planilha de cálculo. Mas se você for fazer na raça, na mão, é 1% ao mês. Remuneratório. Remuneratório não é o juros que o cara está inadimplente. É o juros que, além da questão da mora, da inadimplência, existe um juros que te remunera. Tá? Um juros que remunera, remuneratório. Um juros que, caso exista uma inadimplência, tem o de mora e aquele que também vai te remunerar por conta como vou dizer, por conta desses dias do lapso temporal que você passou, que você não recebeu o seu pagamento, tá bom? Então, essa é a diferença. Um remunera e o outro é uma punição para o inadimplente, tá? Geralmente, juros remuneratórios são muito difíceis de ter em contrato. Geralmente, é juros moratórios, tá bom? Multa, que não é juros, tá? Porque a multa pode ser de qualquer valor, 100% do contrato, 100% ao mês, 100% ao ano, 10% ao ano, 10% ao mês. A multa não é juros, tá? São coisas diferentes, tá? Porque os juros, eles sempre seguem, por exemplo, um indexador, que é o IPCA, o IPCAE, a taxa Selic, isso é juros. Ele varia de acordo com a inflação. A multa varia de acordo com o valor do débito, tá? Ou o valor do contrato, enfim, você vai estabelecer qual que é a multa. Mas os juros, ele varia de acordo com o indexador, que tem tudo a ver com correção monetária e inflação, tá? E honorários, você tem que ver também se está estabelecido nesse contrato que, em caso de inadimplência, se existe honorários advocatícios devidos, tá? Ou não. Geralmente tem, tá? Correção monetária, tá? A correção monetária,
por que ela é importante, pessoal? Vamos supor que um determinado evento danoso que gerou um dano material aconteceu em janeiro. Se você teve uma sentença em setembro e entrou com a execução ou cumprimento em setembro ou outubro, o valor de janeiro ele já desvalorizou até outubro. Tá? Então, a correção monetária é justamente para que se siga a inflação, para que o exequente ele não perca dinheiro por conta do lapso que o processo demorou, tá bom? Isso é a correção monetária, tá? Isso também, geralmente, se dá dentro dos indexadores do TJ de São Paulo. Pessoal, algumas coisas importantes, tá? Desde quando é devida a indenização por dano moral? Tá? Desde quando é devida a indenização por dano moral? Via de regra, se você for, como fala, se for procedente, tá, pessoal? É devida a partir, por entendimento do STJ, a partir da citação do réu. Tá? A partir da citação, começa a se contar os juros, tá? E a correção monetária do dano moral, a partir da citação. A correção monetária, desde quando? Desde quando existiu de fato o evento danoso que gerou a inadimplência. Desde quando existe a inadimplência de fato, não quando é a citação. Então, também entendimento da STJ, tá? Só para quando você for fazer seu cálculo, você saber desde quando incide cada coisa ou outra. A multa, ela incide também desde a inadimplência, tá? Desde a inadimplência. Aí, pessoal, eu coloquei alguns sites, tá? Que inclusive, eu utilizo. Tem o Dr. Calc. O Dr. Calc ele é excelente, tá? Ele é para processos previdenciários e cíveis, ele é excelente. Consumirista também. O cálculo exato, o cálculo rescisão e o PJE Calc, eles são para trabalhistas, tá? Então, são sites aí. O cálculo exato é para você fazer conta de hora extra. O cálculo rescisão, como já diz o nome, é para rescisão de verbas trabalhistas, tá? E o PJE Calc, ele faz também tudo, só que ele é bem mais difícil de usar, tá bom? Qualificação das partes. Super simples, você vai colocar lá, fulano de tal já devidamente qualificado na ação que ingressou, ação de danos morais contra ciclana de tal, também já devidamente qualificada. Você não precisa colocar os dados na inicial de todo mundo. Isso no cumprimento de sentença. Na execução, você vai ver que na execução não existe processo anterior. Tem um título executivo. Na execução precisa colocar certinho conforme procedimento comum e conforme procedimento sumaríssimo. É igual. Agora, no cumprimento de sentença, que já teve um processo anterior, aí sim, aí você não precisa qualificar, que já está todo mundo qualificado. Agora, na execução, você precisa, tá bom? E a gente já vai entender por quê. Só aguenta mais um pouquinho aí. Fundamentação. Após a qualificação do autor, né, então do exequente, colocar os artigos que fundamentam a petição, então ver no CPC certinho quais são o artigo do cumprimento de sentença, e a qualificação do réu também você coloca depois pelos fundamentos de fato, de direito civil e esporte. Isso aí normal, qualquer processo. Você qualifica, fundamenta a ação, aí você coloca o nome da ação, depois, em face de fulano de tal, também já devidamente qualificado pelos fundamentos de fato, de direito civil e esporte. Tá? Normal. Dos fatos, pessoal, sinopse fática trazendo para o processo, principalmente para o cumprimento de sentença. Colocar aí, ó, o dispositivo da sentença e do acórdão, né, que já transitou em julgado. E a parte da fundamentação dessas decisões que sejam relevantes, para o juiz entender certinho qual que é a natureza do seu débito. Para ele entender, então esse débito aqui é do dano moral, esse débito aqui é do dano material, esse débito aqui é de uma multa. Então você tem que trazer certinho o que é a sentença, o acórdão, que transitou em julgado, que você precisa, para o juiz entender certinho, mas é só uma sinopse, é algo sucinto, tá? Na execução, não teve processo anterior. Na execução, você vai contar os fatos de como o devedor está em mora com você por conta de um determinado título executivo extrajudicial. E aí, ó, deixa eu só ir para vocês entenderem. O que é um título executivo extrajudicial? O CPC, ele tem um rol taxativo, tá? Ele não é um rol demonstrativo, expositivo, ele é um rol taxativo do que são títulos executivos extrajudiciais. Então, por exemplo,
O cheque é um título executivo extrajudicial. A letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, o contrato de seguro de vida. Quer ver? Tem um aqui, ó. O documento particular assinado pelo devedor e por 2 testemunhas. Isso são títulos executivos. Então, vamos supor, uma pessoa, ela comprou de mim, sei lá, um computador e me deu um cheque, certo? Esse cheque tem uma força executiva, tá? Vamos supor que esse cheque, ele, na data do vencimento dele, então que a gente fala, o cheque está bom para tal data, ele na hora que ele estava bom, eu fui lá, depositei e voltou o cheque porque não tinha fundo, tá? Falei isso é um crime, porque tem crime sobre essa tipologia, esse fato típico, né? É crime você emitir cheque sem fundo, é também um ilícito cível. E aí você pode executar o cheque. Lógico que você pode chegar a um acordo com o cara, tal, mas se não tiver acordo, você vai lá e executa. Tem processo anterior? Não tem. Não tem. Você está entrando no processo de execução agora. E aí você qualifica. Você vai lá para o juízo cível, né? Para a vara cível. Pode ser tanto no juizado especial cível quanto na vara comum, tá, pessoal? Então, a execução eu recomendo até no juizado, pelo fato de ser mais rápido, tá? Dependendo do valor, né? Aí você vai, coloca lá, para ser distribuído para uma das varas do juizado especial cível, né? No sorteio, porque não teve processo antes. Você qualifica o exequente, fala lá que você está entrando com uma ação de execução de título extrajudicial, qualifica o executado, e aí na sinopse fática, o que você precisa provar? Eu preciso mostrar qual que é a origem do débito? Não precisa mostrar qual que é a origem do débito. A execução é horrível odioso por isso. O que você vai falar? Você fala, eu sou portador de um título executivo extrajudicial e essa pessoa está em débito comigo, apenas. E você tem que juntar no processo o título, né? Então a foto dele, né? No processo, quando era físico, você tinha que juntar o cheque mesmo. Tem que juntar no processo. Mas hoje em dia, como não tem como fazer isso, é por foto. E aí você mostra que o exequente é portador daquele título executivo, né? E aí você manda executar esse valor, tá bom? Mas é isso, pessoal. Não precisa mostrar a origem do débito, explicar. Na verdade, eu peguei porque eu vendi um computador. Não. Eu tenho esse título, não foi pago, execute-se, tá? Basicamente é isso. Fundamentação jurídica, tá? Gratuidade, né? Óbvio. É um título executivo extrajudicial? Rol do 784 do CPC, que é o rol taxativo, que é esse rol aqui, tá? É muito importante, ele é seu amigo, esse rol, tá? Não mostre. Se você tiver que entrar com uma ação de execução, se for possível, ao invés de uma ação de cobrança, porque a ação de cobrança, ela vai pelo rito sumaríssimo ou pelo rito ordinário, é um processo de conhecimento, tá? A ação de cobrança, então, ela é mais longa. A execução, você não tem que provar. Então, por exemplo, você é um advogado, né? E aí, até eu vou colocar aqui, né? Deixa eu ver aqui, só rapidinho. Eu coloco em algum lugar, eu não me lembro onde, aqui, a fundamentação jurídica. O Estatuto da OAB, ele considera o contrato de honorários quanto um título executivo extrajudicial. Então, vamos lá, vamos supor. Você é advogado e você fechou um caso de 5 mil, vai fazer sei lá, um inventário. E aí você fechou 5 mil em inventário. Você não vai fazer isso de boca com o seu cliente ou com seus clientes, que são os herdeiros. Por quê? Porque se você for fazer de boca, você não tem o seu contrato, você vai ter que entrar, se eles estiverem te devendo, eles não cumprirem com as parcelas ou com o pagamento à vista, você vai ter que ficar com uma ação de cobrança, porque você não tem nada para provar que aquilo é devido para você. A ação de cobrança, ela justamente visa isso. Ela quer mostrar que existe uma relação de débito entre autor e réu. É isso que é a ação de cobrança. Na execução, essa relação de credor e devedor já está provada, porque o título ele prova isso, tá bom? É claro que, caso você não tenha um documento que seja um título executivo extrajudicial, nos termos do rol
do 784 do CPC, você pode entrar com uma ação monitória. A ação monitória ela é o meio tempo entre o procedimento comum, sumaríssimo, e o procedimento de execução. Ela é o meio termo. Por quê? Porque ela tem alguma instrução, ela dá mais tempo para o réu pagar, porque, por exemplo, a execução, quando você entra e o juiz aceita a inicial, ele recebe a inicial, ele já dá um despacho dando 3 dias para o réu pagar. 3 dias. E aí o réu, a partir do momento que é juntado o AR positivo de citação do réu, ele já está em mora, né? Ele tem 3 dias para pagar. Agora, a ação monitória, não, o juiz ele vai receber a ação monitória e aí ele vai lá e dá 15 dias para o réu pagar, tá? E aqui não é processo de execução, é autor e réu no vernáculo, na ação monitória. E quando que eu entro com a ação monitória? Olha o que diz o artigo 700 do CPC. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível, ou adimplente a obrigação de fazer ou não fazer. Tá? Então, vamos supor, você tem vamos lá no rol do CPC, no inciso 3, que é o documento particular assinado pelo devedor e por 2 testemunhas. Vamos lá, vamos supor que você tem um documento particular assinado pelo devedor, mas não tem 2 testemunhas. Isso não é um título executivo extrajudicial, porque faltou a formalidade do rol, né, dos títulos. Mas é uma prova escrita. Então, ao invés de você entrar com uma ação de conhecimento que o autor entra com a ação, aí o juiz manda despacho, o réu é citado, tem audiência tentativa de conciliação, tem audiência de instrução, alegações finais, sentença, você entra com a monitória, porque o juiz recebe a ação, dá 15 dias para o réu pagar ou oferecer defesa, que nesse caso é o embargo à monitória, tá? Mas você vê como ela é o meio termo. João, existe possibilidade de audiência na monitória? Sim, existe possibilidade de audiência, por isso que ela é meio termo. Ao mesmo tempo que o juiz manda pagar, ele pode designar uma audiência. Então, a instrução probatória ela é maior. Na execução, assim, raríssimas as exceções de possibilidade de audiência, tá? Via de regra, não tem, tá bom? Tá um pouco difícil, mas acho que deu para entender, pessoal. Então, se você tem um título executivo extrajudicial, entre com a execução. Não tem processo anterior. O que te prova o crédito? Prova é o título. No cumprimento de sentença, o que prova o crédito? É a sentença de um processo anterior. Por exemplo, se você entra com uma ação de cobrança e ficou lá provado que você é credor de 5 mil reais da Uber, por conta de uma ação indenizatória, você entra com cumprimento de sentença. Né? Esse é o seu título. Então, aí depois vocês dêem uma olhada com calma, tem N títulos executivos, tá? N títulos. E aí tem os títulos judiciais, né? E aí você vai estar com cumprimento de sentença, são as decisões proferidas no processo civil que reconhecem a exigibilidade de pagar quantia, fazer, de não fazer, entregar a coisa certa. A decisão homologatória de autocomposição judicial, o que é isso? É o acordo feito entre as partes dentro de um processo. Então, vamos supor, eu entrei com uma ação de cobrança contra fulano. Eu cheguei em um acordo com ele e a gente juntou esse acordo no processo. Se esse acordo for descumprido, eu posso entrar com cumprimento de sentença, tá? Porque esse acordo já tem título, é como se fosse uma sentença, né? Porque ele é homologado pelo juiz, o acordo está homologado, tá? A decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza. Ou seja, olha só a diferença. A decisão que homologa um acordo extrajudicial, então, por exemplo, você vai, o fulano está te devendo 500 reais, você entra no Sejusc, marca uma audiência no Sejusc, que é tipo um PROCON, só que de tudo, não só de consumidor, e lá vocês chegaram a uma composição extrajudicial, porque não teve ação, né? Não teve justiça, então é extrajudicial. Extrajudicial é isso, extra sistema de justiça, para fora do sistema de justiça. A decisão do Sejusc, ela é homologada pela juíza do JEC, geralmente, ou pelos juízes do JEC, quando tem mais de uma vara de juizado. Depois, se essa pessoa não cumprir, você entra com cumprimento de sentença, tá? Você já entra direto com cumprimento de sentença. Tá? Você não é execução, por mais que seja extrajudicial, o acordo homologado por decisão, ele é título judicial. Tá vendo?
E aí depois vocês dêem uma olhadinha lá. Tem um rol também taxativo, tá? De título judiciário. A fundamentação jurídica. Pelo Estatuto da OAB, como eu estava falando, né, o artigo 24 do Estatuto da OAB, ele fala que o contrato de Maras ele é um título executivo extrajudicial, tá? Então, isso aí é uma... Para além do rol do CPC, tem esse a mais aí que vem do Estatuto da OAB. A ausência de duas testemunhas de documento particular, né? Então, ele tem que ser assinado pelo devedor e duas testemunhas para ser título executivo, conforme aqui, como a gente viu, o inciso 3 dos 784, que eu te esqueci. Aqui, o documento particular é assinado pelo devedor e por duas testemunhas. Por que eu estou batendo muito nesse, pessoal? Porque ele é o mais comum, né? Junto com o do inciso 1 e 2, mas o inciso 1 é cheque, são os famosos títulos de crédito, né? No terceiro ano vocês vão ver isso. Tem esses títulos de crédito, mas tem também esse documento particular. Esses são a grande maioria dos títulos executivos que se usam na prática. E aí a jurisprudência ela é controversa, por exemplo. Se existe uma testemunha assinada, tem juiz que entende que mesmo assim dá para você entrar com o processo de execução. Então é muito bom você dar uma sondada de onde você está ajuizando a ação para ver qual é o entendimento do juiz, tá? Isso é muito importante. Mas a ampla maioria entende que se não tiver duas testemunhas, vale a pena você estar com a monitória, porque a execução ela é frustrada, não tem como, é inadmissível, tá? Vamos supor que você tem um contrato assinado pelo devedor e que não tem testemunhas assinadas, por exemplo, vocês assinaram um contrato no dia, sei lá, 10 de fevereiro de 2018, tá? Aí o devedor foi lá, assinou no dia 10 de fevereiro de 2018 e tal. Aí depois ele se caracterizou em mora, o devedor, tá? Mas no dia que vocês celebraram o contrato, as testemunhas não assinaram. Aí você, antes de propor a ação, agora em 2020, 2 anos depois, você pegou duas testemunhas para assinar seu contrato, só para ter a execução. Isso pode? Pode. Tá? A assinatura posterior de testemunha é possível e aí tem precedentes do STJ, tá bom? Isso aí é pacífico na jurisprudência. E agora que são elas? Pedidos e requerimentos. A expedição de mandado de citação, avaliação e penhora, tá? Eu já vou explicar o que é isso. O juiz manda pagar, no caso da execução, em 3 dias, e no cumprimento de sentença, ele manda pagar em 15, igual na monitória, tá? Então, qual que é melhor, teoricamente? O melhor é a execução, né? Pagamento em 3 dias. Só. 3 dias a partir do momento que é demonstrada a citação do réu no processo, né? Após o processo, o que é o mandado de citação, avaliação e penhora? Só para explicar para vocês. Existe, quando o oficial de justiça, ou AR, mas aqui nesse caso vai ser para o oficial de justiça, né? Ele vai citar, então ele já cita, ele vai avaliar, você tem que pedir. Se você pedir só a citação, vai ser só a citação. Se você pedir a citação e avaliação, então o oficial de justiça, além de citar o executado, ele vai avaliar quais são os bens ali da casa do executado. Se o executado tem carro na garagem, ele vai avaliar e vai dar valor a esses bens, tá? E aí ele também pode penhorar. O que é essa penhora? A penhora é o oficial de justiça, né, e aí o exequente, por consequência, avaliar, ele tem esses bens e eu estou indicando esse bem aqui para eventual asta pública, porque eu vou querer o meu crédito, né? É claro que o executado vai poder fazer uma impugnação à penhora, porque às vezes esse bem dele é impenhorável. E aí o Código de Processo Civil traz o rol de bens impenhoráveis, né? Deem uma olhadinha depois. Mas, via de regra, os bens eles são penhoráveis, né? Então, com a penhora, depois disso vem a asta pública, tá bom? Então, depois disso vem o leilão e aí é onde o exequente ele consegue a satisfação do seu crédito, tá? Então, esse é o primeiro pedido, né? Então, se for execução 3 dias, cumprimento de sentença 15 dias, tá? Se for monitória, você também vai pedir isso, tá? E aí você vai pedir 15 dias. Após o prazo para oferecimento de embargos de execução, por quê? Porque o executado ele pode pagar em 3 dias, de forma voluntária, ou ele pode esperar, ele tem 15 dias úteis, que ele pode oferecer embargos de execução, tá? Esse é o prazo do embargo de execução. A partir do momento que ele foi citado, ele tem 15 dias úteis.
Então, após o prazo para o oferecimento de embargos de execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, então vamos supor que o executado está à revelia. Então, ele foi citado e não ofereceu embargo nem impugnação. Aí você vai pedir pesquisa, basta em júri, que é a quebra do sigilo bancário, então vai mostrar, todos os bancos vão ser oficiados, mostrar quanto que ele tem em conta, o executado, vai pedir renajude para o Detran para ver quais são os bens dele de veículos, né? E ARISP. O que é a pesquisa ARISP? Ver quais são os imóveis no nome do executado. Por quê? Você vai pedir bloqueio. O que é esse bloqueio? Então, a partir do momento que foi feita a quebra de sigilo, a pesquisa Bacen, mostra que ele tem, sei lá, tanto na conta, ou ele tem tal carro, ele tem qual imóvel, esses bens são bloqueados. Então, por exemplo, ele não pode sacar aquele dinheiro que estava na conta, ele não pode vender aquele carro, porque ele vai estar com restrição no Detran, e não pode vender aquela casa, porque ele está com restrição à risco, tá bom? Além disso, né, então isso é depois que passou o prazo, tá, de embargo de execução. Então o executado está em revelia. Multas de honorários, né? Então, por exemplo, se o executado está em revelia, incide-se 10% de multa e 10% de honorários em cima do débito que você está cobrando. Então, você tem que juntar nova planilha, atualizando com mais 10% de multa, mais 10% de honorários de sucumbência, tá bom? Aí você pergunta para mim, João, esses honorários de sucumbência são devidos no JEC? Não, só a multa, tá? Aí você não pode adicionar honorários de sucumbência no juizado, tá bom? Outra coisa que eu também não falei que é importante, procedimento monitório não cabe no juizado, tá? Isso aí é ampla jurisprudência, não cabe, só na vara comum, tá bom? Vocês entenderam até aqui? Assim, ele tem uns termos mais técnicos, né? Mas você vê que o objetivo final é a satisfação do crédito, né? É tudo assim, pague, 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 né? Ou faça determinada coisa, né? Se for um cumprimento de sentença, é a obrigação de fazer e tal. Porque se for um título executivo extrajudicial, tem como ser obrigação de fazer? Tem, claro. Obrigação de dar? Tem. Ou não fazer, ou não dar. Se você for virar advogado, você vai perceber que você recebe honorários de forma muito peculiares. Tem gente que paga em... Gente, até carne eu já recebi de honorários. Até tipo, João, você pode fazer uma consulta para mim? Posso. Cara, posso te pagar com um churrasco? Eu te dou 3 quilos de picanha. Entendeu? Juro. É muito simples. E aí, se você pode fechar o honorários assim, você vai lá, faz contrato, né? É que nesse caso eu não fiz contrato, porque, pelo amor de Deus. E aí você pode fazer com que a pessoa tenha a obrigação de dar coisa, né? Você pode fazer um contrato de uma prestação de serviços onde você é o contratante, e o contratado não fez, por exemplo, a pintura, não fez um móvel planejado, enfim, que seja. A obrigação de execução, né, execução, processo, ele não é só para pagamento. Ele é também para fazer e não fazer, dar e não dar, tá? Estrutura dos embargos à execução, impugnação ou cumprimento de sentença, tá? Se for o embargo de execução, a impugnação ou cumprimento de sentença, você já vai ter o despacho de onde está vindo, né? Então, se você é o executado, você já vai saber de onde está vindo, você coloca o endereçamento, coloca a epiga, qualificação do seu cliente, né, que é o réu, e aí você vai levantar as preliminares, a sinopse fática de tudo que já aconteceu, fundamentação jurídica, pedidos, data e assinatura, tá? Normal. Preliminares mais importantes, eu não vou perder muito tempo aqui, porque são as mesmas, tá? Mesma coisa. E aí, fundamentação fática e jurídica. Aqui é muito importante, tá? Quando você vai realizar a impugnação ou cumprimento de sentença, no vernáculo, continua executado, tá? Então você vai falar executado, executado, executado. Se você está opondo embargos à execução, que também são chamados de embargos do devedor, tá? Tem esses dois nomes. Aí a coisa muda. Aí você vira embargante em vez de executado, tá? Aí você vira embargante e o outro vira embargado, tá? Que você entrou com embargos de execução. Você tem que fazer a impugnação específica dos pontos, sob pena de revelia, tá? Os embargos de execução eles devem ser distribuídos por dependência. Por quê? Você fala, João, mas não é uma defesa? Defesa não é.
É a ação que é distribuída por dependência, né? Por continência, conexão, tudo aquele negócio. Não, por quê? Os embargos da execução, eles têm natureza jurídica de ação. Eles são uma defesa, mas eles têm natureza jurídica de ação. Natureza jurídica de inicial, tá bom? Se for contestar o valor cobrado, tanto em impugnação de cumprimento de sentença quanto no embargo de execução, você tem que juntar planilha de cálculo, demonstrando, então, qual que é o excesso de execução, qual que é o excesso de cumprimento de sentença. Porque, senão, esse pedido de ação não é apreciado. Tem que juntar a planilha de cálculo, tá? Mas o que você, então, pode alegar nos embargos? O que você pode alegar? Você pode alegar tudo que está disposto no 917. Mas eu gosto de colocar, observar o artigo 917, inciso 6, que diz: qualquer matéria que seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. O que o legislador quis dizer? Ele falou, você pode alegar qualquer coisa, como se você estivesse no processo de conhecimento. É claro que, por exemplo, num processo de execução, geralmente, se você for pedir perícia, uma perícia contábil, né? Porque já tem um título lá de crédito, né? Tem um título executivo. Então, é difícil pedir uma perícia, é difícil produzir algumas provas, né? Você pode alegar penhora incorreta, você pode alegar excesso de execução, você pode alegar a impenhorabilidade. Inclusive, a impenhorabilidade, como é algo tão importante, né? Às vezes é o único bem imóvel que você tem, né? Tal. Então, é o seu bem de família, né? É a casa que você mora. Isso pode ser alegado a qualquer tempo, não só nos embargos, tá? Não só nos embargos de execução, não só na impugnação ou cumprimento de sentença. Isso pode ser alegado a qualquer tempo. Mas, basicamente, é isso. O legislador ele abriu um leque, porque no CPC de 73 tinha um rol taxativo de matérias que você podia alegar nos embargos de execução. O legislador do CPC de 2015, ele quis aumentar e você pode deduzir absolutamente qualquer coisa, como se estivesse em processo de conhecimento, tá? Mas é claro que você tem que ter a noção de que não vai ter audiência. Então, você vai falar, quero produzir prova testemunhal. Não vai ter, entendeu? Porque você não está no processo de conhecimento. Não. Aí, vamos lá. Você vai pedir, nos pedidos de requerimentos, os acolhimentos das preliminares que você pediu a extinção, ou a emenda lá da inicial, de execução ou de cumprimento de sentença, e no mérito, se for embargos, a procedência dos embargos. Por quê, João? Porque ele tem natureza jurídica de ação. Então, você tem que pedir a procedência, não a improcedência da demanda. Você vai pedir a procedência dos embargos, tá? Agora, se for a impugnação ou cumprimento de sentença, você tem que pedir a improcedência da demanda, porque a impugnação ou cumprimento de sentença não tem natureza jurídica de ação, tá? Não é distribuída por dependência, nem nada do tipo, tá? E aí você tem que pedir também, óbvio, né, a gratuidade, né? E aí, as ações corriqueiras, já para terminar, vamos lá. Ação de execução de alimentos. Isso é o nome de praxe, tá? Da praxe profissional, da praxe jurídica, mas não é o correto. Por quê? Porque os alimentos geralmente são fixados em sentença judicial. Por óbvio, uma ação de divórcio, uma ação de alimentos, assim é fixado. Mas, na praxe, quando você entra com a ação de cumprimento de alimentos, você entra com o nome ação de execução, tá? Porque ele ficou conhecido, essa ação ficou conhecida com esse nome, tá? É um nome de praxe. E aí existem dois ritos, né? Existem dois ritos, que é o rito da penhora e o rito da prisão. Quando você entra com um ou com o outro, quando você vai fundamentar, é muito importante você colocar a fundamentação do rito da prisão ou a fundamentação do artigo do rito da penhora. E aí, no nome da ação, você coloca lá o nome da pessoa, né? Do exequente, que é o alimentado, né? Que geralmente é um menor de idade, enfim. Você vai lá colocar ação de execução de alimentos sob o rito da penhora ou prisão. Qual que é a diferença entre um e outro? Além da pena, né? Porque no rito da penhora é isso. Você vai penhorar coisas para satisfazer seu crédito. No rito da prisão, não. Não tem penhora de nada. Você prende o cara e vai torcer para que ele pague os seus alimentos, né? O medo da prisão faz com que ele pague a dívida que ele tem com você, tá? E aí, pessoal, o que é importante? A diferença maior entre um e outro. Além da pena que o executado sofre, né? No rito da penhora, você consegue cobrar os últimos 5 anos de alimento.
Tá? Os últimos 5 anos de alimentos indevidos. Então, a prescrição ela alcança só 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação. Tá? Agora, no rito da prisão, você pode cobrar apenas os últimos 3 meses. Tá? Até porque o cara não pode ficar preso para sempre, né? Então, o cara fica preso 3 meses. Ele pode, você pode cobrar os últimos 3 meses mais as parcelas que vencem ao longo do processo, né? Porque às vezes até citar o cara tal, já passou alguns meses e tem pensão que está vencendo. Então, as parcelas vencendas ao longo do processo, parcelas vencidas ao longo do processo, e as últimas 3 antes do ajuizamento, você pode entrar no rito da prisão. Tá bom, pessoal? Essas ações são muito famosas. E tem, lógico, né, que eu não coloquei aí, mas, por óbvio, tem a ação de execução de contratos honorários advocatícios, né? Essa é uma ação que, infelizmente, você vai ter que entrar muito, porque muita gente deve advogar, tá? Cumprimento de sentença de acordo de sejuste, né? Conforme até já te falei. É muito comum hoje, o sejuste ele é uma invenção nova, né? Algo novo dentro da sociedade. As pessoas estão aprendendo a utilizar, tá? Mas o acordo do sejuste, ele gera, depois de homologado, ele gera um título judicial, que foi o que eu comentei com vocês. E aí você pode entrar com cumprimento de sentença depois de homologado. Aí se o cara deveu você, não cumpriu o acordo, aí você vai até o sejuste, pede para o servidor do sejuste te dar a decisão homologada, ele te dá, você leva para o seu advogado e você entra com o cumprimento de sentença. Pessoal... João, Ai, que susto. Fala. tem uma dúvida da Yasmin. Ela perguntou, João, os requisitos da execução de alimentos provisórios são os mesmos dos alimentos fixados em sentença? Vamos lá. Muito boa sua pergunta, porque realmente tem a possibilidade aí de você ajuizar a ação de execução provisória, tá? E aí muda um pouco aquele caminho... Deixa eu só... E aí muda um pouco aquele caminho processual, né? Por quê? Eu estou partindo do pressuposto onde você tem o trânsito em julgado e você entra com a ação de execução, né? Existe a possibilidade de você entrar com a ação de execução provisória. O que é isso, pessoal? Quando existe uma... E aí, geralmente, é cumprimento de sentença, tá? O que acontece? Cumprimento de sentença provisória. Que é o caso dos alimentos. Quando você entra com a ação de alimentos, o juiz ele vai arbitrar os alimentos provisórios, né? Que é a liminar. Né? Isso aí é padrão. Se tiver demonstrado na inicial a paternidade incontrovertida, né? Por meio de certidão de nascimento, RG da criança e tal, ou do maior, né? Que estiver na faculdade, que decidiu entrar com a ação de alimentos, o juiz já despacha dando liminar. E aí, se o réu é citado para pagar já esses alimentos provisórios, que já podem ser diferentes dos alimentos finais, se o réu ele ficar inadimplente, você pode entrar com um processo de cumprimento de sentença no meio de um processo que não terminou. Você pode entrar, tá? Com esse incidente processual de cumprimento de sentença. E aí os requisitos são os mesmos, só que aí você tem que ter uma decisão judicial, que aí é um título judicial, tá? E aí você pode entrar com cumprimento provisório. Aí, por exemplo, João, eu venci uma causa, foi arbitrado uns honorários de sucumbência super legal, só que ainda não transitou em julgado. Você recomenda eu entrar com cumprimento de sentença de honorário? Não recomendo. Porque o que acontece? Você vai lá e entra com esse cumprimento de sentença. Você levanta os honorários de sucumbência, mas ainda não transitou em julgado. Você entrou com cumprimento de sentença provisório, né? Só que aí, depois, se a decisão é reformada, e aí, por exemplo, você perdeu a ação, e aí a sucumbência foi invertida, esse é o cliente que está devendo agora, você tem que devolver. Você, advogado, tem que devolver a sucumbência para outra parte. Então, eu não recomendo, pelo fato de, às vezes, você gastou dinheiro e tal, ou se não é um constrangimento, você tem que devolver o dinheiro. Então, eu não recomendo. Raras as vezes eu recomendo entrar com cumprimento de sentença provisória. Raras. Uma delas é a dos alimentos, né? Porque é urgente, a pessoa precisa e tal. Eu estou com um caso e eu entrei com cumprimento provisório de sentença, né? É até engraçado, né? Porque não é uma sentença, é uma decisão interlocutória, né? Que fixou os alimentos. Eu tive que entrar com cumprimento de sentença provisório, só que eu tô achando que minha cliente vai perder, porque ela é maior de idade, mas esse não é o problema, ela é empregada, ela está empregada.
Então, o juiz pode entender que ela não tem dependência econômica com relação ao réu, que é o pai dela, né? E aí, o que acontece? Eu entrei, agora o réu está pagando, né? Ele foi executado, ele está pagando, só que a minha cliente, provavelmente, eu já avisei ela, eu falei, olha, mas existe grande chance de você ter que devolver esse dinheiro depois, né? Existe essa possibilidade. Então, um cumprimento provisório, não é definitivo, né? Então, mas basicamente essa é a diferença, né? Execução, no processo de execução de título executivo extrajudicial, eu não vejo como ter um cumprimento, uma execução provisória, né? Não tem como. Você tem o título sem implantação de execução. Agora, no cumprimento de sentença, sim, aí tem como ser provisório, que aí é uma liminar, que aí o réu não cumpriu, aí você vai e executa, né? Seria um cumprimento de sentença. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Bom. Só isso, João. Oi? Só isso, João. Encerrou as perguntas. Pessoal, eu vou colocar aqui meu e-mail para quem tiver interesse, tanto na vaga de estágio como na vivência, tá? De uma prática processual aí por de 2, 3 meses, tá? Enquanto durar a quarentena. Meu e-mail é esse aqui. E-mail da. Eu vou passar só o meu e-mail, porque senão, como às vezes vaga de estágio ou vivência, o pessoal manda muito e-mail, eu não vou colocar o da empresa, porque o da empresa é muito cliente manda lá e vai acabar confundindo, tá? Então, estou mandando esse e-mail, tá? Quem tiver interesse, manda lá um currículo, fala que você assistiu a aula, eu estou à disposição. Meu Facebook é esse aqui, vocês ficam à vontade, tá? Para conversar comigo sempre. E meu Instagram, que é onde eu posto conteúdo sobre direito, processo, a vida advocatícia, é o Postando Direito, tá? Enfim, fiquem à vontade de adicionar, eu sou uma pessoa muito aberta, sou super de boa para conversar, tá bom? Enfim, é isso. Agradeço com a Gir mais uma vez a estrutura, agradeço a todo mundo que está assistindo, tá bom? Um abração e sucesso na carreira de vocês, tá bom? Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Bom, gente, é isso. Esse foi o nosso último dia de evento. Lembrando que a gravação foi feita, né? Então a gente vai postar no YouTube do Cadir, se quem tá aqui quiser rever ou quem não pode estar presente, também vai ter acesso a essa aula, tá? Muito obrigada a todos e a todas.